Noor é um perdedor pobre, patético e nojento, mas cuida de sua mãe doente com muito amor e carinho. Ele cuidadosamente preparou o remédio para ela, e entregou-o com calma, avisando-a para ter cuidado ao tomar, pois poderia estar muito quente. Enquanto isso, as cabras do lado de fora começaram a balir, ansiosas por seu café da manhã. Noor informou a mãe que as levaria ao vale para que pudessem comer um pouco de grama fresca. Ele percebeu a preocupação em seu rosto, e prometeu que não ultrapassaria os limites da aldeia, garantindo que eles estariam seguros. Ele prometeu pegar coelhos selvagens, nozes e sementes no fim do dia, para fazer sopa de coelho no jantar. Sua mãe o chama, limpa seu rosto, e pede desculpas por não poder ajudar nas tarefas devido à sua condição, incentivando-o a viver plenamente. Mais tarde, Noor faz sopa de coelho e serve um prato para sua mãe. Ele chega à cabeceira da cama dela e a chama, mas não obtém resposta. Ele fica frenético, chamando-a repetidamente para que ela acorde, mas ela não se move nem um centímetro. No dia seguinte, ele a coloca no quintal, ao lado do local de descanso do pai, com algumas flores na lápide. Ele derrama lágrimas, lamentando profundamente a perda dela, mas de repente, enxuga os olhos e fortalece sua determinação. A partir desse dia, Noor começa a se virar sozinho, cuidando da fazenda da família e caçando animais para se alimentar. Ele cuida dos animais da fazenda e vende produtos lácteos no mercado local. Ele lê para aumentar seu conhecimento sobre o mundo. Derrubava árvores na floresta e cortava troncos. Também pescava, tão habilidoso que pegava peixes com as mãos. Embora Noor pudesse se defender, ele se sentia solitário vivendo sozinho. Um dia, Noor subiu na cadeira para alcançar o topo da estante, e ao pegar o livro, de repente, perde o equilíbrio e cai. Ele passa a noite lendo um livro que o faz lembrar da vez em que seu pai lhe contou uma história sobre um aventureiro. Seu pai falou sobre um aventureiro que, com a ajuda dos amigos, derrotou um dragão e aprendeu alguns feitiços mágicos com um velho feiticeiro. Eles curaram uma floresta que estava em decomposição e conseguiram do Rei dos Mortos um elixir vital que curava todas as doenças. Noor ficou absorto quando seu pai contou que o aventureiro e amigos sempre erguiam espadas para derrotar o mal pelo bem dos outros. Independentemente da situação, Noor aguardava ansioso pela história, e seu pai a contava de bom grado. Noor olhou para o livro de aventuras e lembrou-se das palavras da mãe, que dizia para viver segundo seu padrão. No dia seguinte, após alimentar os animais da fazenda, ele foi ao local de descanso dos pais e informou que deixaria a cidade no dia seguinte, pela primeira vez. Ele fala sobre seu sonho de ser aventureiro e se despede até voltar. Noor caminha pela floresta até a fronteira. De repente, fica ansioso, mas decide firme atravessar sem olhar para trás. À noite, Noor acende uma fogueira para se aquecer, mas se assusta ao ouvir o grito de um monstro no céu noturno. De alguma forma, Noor sobreviveu à noite e continuou sua jornada. Na manhã seguinte, atravessa a floresta e fica surpreso ao chegar a um penhasco com vista para a capital real. Espreitando por um arbusto, aprecia a vista e desce ao portão principal, onde pede orientações aos guardas. Noor entra na capital admirando tudo. Dos prédios aos belos terraços, ele nunca tinha visto tantas pessoas em seu dia a dia. Observa tudo enquanto caminha pela cidade rumo à guilda. Avista um aventureiro, e seus olhos brilham de admiração, reforçando sua decisão de se tornar um aventureiro. Noor chega à guilda e se dirige à recepção. O recepcionista o repreende, dizendo que a guilda não é para crianças. Mas Noor afirma que quer ser um aventureiro. O recepcionista diz que só faria seus pais se preocuparem com sua segurança, mas Noor informa que é órfão. O recepcionista percebe que não tem escolha, e diz a Noor para ir à escola de treinamento real para aulas. Ele aconselha Noor a aprender habilidades como espada ou arte mágica, antes de ser colocado em um posto adequado. Noor vai à casa de um mestre de espadas, lembrando como os heróis do livro derrotaram o dragão com um golpe de espada, sua espada. Ele chega à casa do mestre da espada e entra para se inscrever como aprendiz. Ele se junta aos outros aprendizes para praticar. Quando uma espada de aprendiz pega fogo, o mestre da espada acena com a cabeça em sinal de aprovação, deixando o aprendiz muito feliz por ter se formado. Noor continua praticando sua habilidade com a espada, mas, depois de alguns meses, ele ainda não consegue acionar nenhum efeito com sua espada. O mestre da espada então diz a ele para desistir de tentar dominar a arte da espada, pois é uma perda de tempo colossal. O mestre da espada o aconselha a escolher outra carreira, pois ele só desviou um ataque de espada após meses de treino. Ele sugere outra escola de treinamento a Noor, e Noor concorda relutante. Ele vai para uma escola de guerreiros para melhorar suas habilidades de luta e começa a treinar com outros aprendizes. Após alguns meses, apesar de reconhecer seu esforço, o mestre diz que ele não pode continuar, pois só melhorou suas habilidades de luta, habilidades ligeiramente.
O mestre não queria uma baixa, então disse a Noor para tentar outra escola. Noor vai a uma escola de caçadores, mas seu aprendizado é revogado por não manusear armas delicadas. Ele tenta uma escola de ladrões, mas é expulso após meses por falta de habilidades de espião. Ele tenta uma escola de magia, mas o feiticeiro o expulsa após meses porque ele só consegue. O que ele fez para conjurar foi uma faísca de chama. O feiticeiro ficou surpreso por Noor ser tão fraco em magia, pois nunca viu alguém assim. Noor então vai à escola de clérigos, mas o clérigo-chefe o recusa. Mesmo achando sua cura de baixo nível impressionante, Noor sai desanimado e volta à recepcionista com a notícia de que não conseguiu uma habilidade. A recepcionista fica surpresa que Noor não tenha conseguido uma habilidade, apesar de ter falado e passado os 3 meses inteiros em cada escola de treinamento. Noor sai da capital desanimado após a recepcionista dizer que ele não pode se registrar como aventureiro. Noor, desapontado por não ser prodígio, volta ao local de descanso dos pais para dizer que não tem talento. De repente, decide treinar sozinho e adquirir habilidades. Lembra-se de seu mestre de espadas, que o aconselhou a praticar uma habilidade até dominá-la. Noor continua praticando intensamente sua habilidade de defesa, que é a única habilidade que ele conseguiu adquirir durante todo o seu treinamento com espadas. Ele segue treinando diariamente com sua espada de madeira, e após 1 ano de dedicação, já consegue se esquivar de 10 espadas ao mesmo tempo, usando sua habilidade de defesa. Com 3 anos de treinamento árduo, Noor consegue se esquivar de 100 espadas de uma só vez, mas ainda assim, não adquiriu nenhuma habilidade nova. Mesmo percebendo que sua esperança de se tornar um aventureiro é um sonho impossível, ele não desiste e continua treinando. Noor persiste no treino, mesmo sem progresso em outras habilidades. Ele treina até sua espada quebrar em suas mãos. Promete se esforçar mais e treinar mais intensamente para ficar forte. Após mais de 10 anos, Noor desvia 1000 espadas de madeira em um fôlego, mas ainda não adquire nova habilidade. No dia seguinte, ele tenta mais uma vez seu sonho e vai para a guilda na capital real. Ele lista suas habilidades no formulário, mas a nova recepcionista duvida de sua capacidade, pois só tem uma habilidade útil. A recepcionista sugere que Noor faça aulas nas escolas de treinamento da capital, mas ele diz que já conhece todas. A recepcionista se surpreende por ele ainda não ser habilidoso, mesmo tendo passado por todas as escolas. A recepcionista diz que ele não pode se registrar pois não está selecionado. E Noor se pergunta se há como contornar isso. O antigo recepcionista surge e diz a Noor para não implicar com o novo contratado. Noor o cumprimenta, e ela demora a lembrar de Noor de anos atrás. Conversam tomando chá, e Noor diz que não aprendeu novas habilidades, apesar de treinar por mais de uma década. A recepcionista diz a Noor que ele precisa de mais habilidades para chegar ao nível E, o mais baixo de aventureiro. Noor aceita que só pode desistir de seus sonhos. O recepcionista menciona a classificação F, que Noor pode tentar se seguir certas condições. As condições o impedem de fazer missões, ou coletar materiais fora da cidade. Ele explica que Noor está limitado a tarefas diversas na cidade. O velho recepcionista acha que a descrição do trabalho não vale a pena, mas Noor a aceita imediatamente. Noor se registra como aventureiro de nível F, e o recepcionista entrega sua licença. Noor aceita a licença e sai pela cidade fazendo trabalhos braçais para as pessoas da capital, usando feitiços de baixo nível para facilitar as tarefas. Ele pratica suas habilidades de parry no tempo livre, e tenta outras habilidades menores para entreter as crianças da capital. Noor estava contente por ter realizado seu sonho de se tornar um aventureiro e ser útil para os outros. Ele olha orgulhoso para sua licença de classificação F e decide não buscar uma classificação mais alta, pois estaria assumindo mais do que poderia lidar. Noor se dedica com afinco a trabalhos manuais pela cidade para ganhar a vida. Ele ajuda a vovó Stella a limpar seus esgotos, e ela agradece, esperando vê-lo novamente algum dia. Noor vai a um canteiro de obras, onde consegue mover 10 vezes mais tijolos do que os outros trabalhadores. Depois de um longo dia de trabalho, o empregador lhe entrega o salário, agradecendo sinceramente por ajudar a cumprir o cronograma de construção. Noor fica contente em poder dar uma mãozinha, mas logo se distrai com uma estranha fonte de luz que emana de uma caverna. De repente, ele ouve um grito de socorro vindo de dentro da caverna, e sem hesitar, entra correndo. Ele chega e vê cavaleiros protegendo uma garotinha de um minotauro gigante. Noor não acredita que monstros assim existam. Os cavaleiros tentam proteger a menina, mas o minotauro derruba o líder com um golpe. Noor corre para ajudar o líder, mas não consegue. Os outros cavaleiros furiosos tentam vingar seu líder, mas têm o mesmo destino. A garota é deixada à mercê do minotauro, mas Noor, de forma inesperada, entra em ação. Ele utiliza sua habilidade de arremesso de pedra para atrair a atenção do minotauro para si.
O Minotauro, furioso, avança em sua direção. Noor imediatamente começa a correr, levando o Minotauro a persegui-lo, mas de repente, ele se mantém firme quando o Minotauro tenta atacá-lo. Ele usa sua habilidade de parry, devolvendo o Minotauro para o seu lugar de origem. Em seguida, Noor utiliza sua habilidade de defesa, fazendo o Minotauro voar pelos ares. O Minotauro se recupera rapidamente e começa a atacar Noor com vigor redobrado e renomado. Noor continua a desviar dos ataques, mas sua espada começa a se lascar e ele quase sucumbe à força do Minotauro. Noor busca o momento certo para contra-atacar, mas sabe que não conseguirá derrubar o Minotauro, pois não tem habilidades ofensivas. O Minotauro foca na garota e tenta derrubá-la, mas Noor usa sua habilidade de movimento para fechar a lacuna e desviar do ataque. A espada de Noor se quebra, mas sua determinação de proteger a garota assustada atrás dele não vacila. Mesmo que ele não possa se tornar um aventureiro, ele se mantém firme. Noor se lembra da história que seu pai contava sobre os aventureiros, aqueles que sempre erguiam suas espadas para combater o mal em nome de seus amigos queridos. O Minotauro, então, ataca novamente com toda a sua força brutal, mas Noor se defende com a espada quebrada. Com um golpe preciso, ele manda o machado do Minotauro para trás, arrancando a cabeça da criatura de seus ombros. Noor fica desapontado por mal sobreviver ao encontro com o Minotauro, e percebe que não é forte o bastante para ser aventureiro. A espada se desfaz em suas mãos, mas a garota agradece por protegê-la. A princesa Lindbergh pergunta seu nome, mas ele diz que não é importante e vai embora. Mais cavaleiros chegam e encontram a princesa, felizes por ela estar bem. Noor volta à capital, se recuperando do encontro com o Minotauro. Ele não acreditava ter tido tanta dificuldade em derrotar uma vaca solta. Ele decide treinar mais e ficar mais forte. Os cavaleiros limpam a cena, reparando os edifícios danificados. Os mortos são cobertos, e a princesa Lindbergh faz uma oração por eles. Sua acompanhante Ines corre até ela, preocupada que a princesa esteja ferida, mas a princesa Lindbergh assegura a Inês que está tudo bem com ela. Inês lamenta não ter acompanhado a princesa, mas esta lhe diz que não precisa de uma escolta ao embarcar em um julgamento pelo direito ao trono. Ela recorda a Inês que foi ela mesma quem insistiu em tais condições para os julgamentos, e pede para Inês não se culpar por isso. A princesa se desculpa por tê-la feito preocupar-se com sua segurança. Então, Lord Dalcan se aproxima delas, sugerindo que retornem ao castelo, pois Lord Rain deseja uma audiência. A princesa Lindbergh volta para o castelo acompanhada por Lord Dalcan, que apresenta um relatório detalhado a Lord Rain. Lord Rain fica bastante surpreso ao saber da presença de um minotauro no Cuddy, pois esses seres costumam habitar apenas as partes mais profundas do submundo. Ele então percebe que alguém deve ter convocado o minotauro de lá. Lord Dalcan explica que o minotauro foi trazido por meio de um anel que foi encontrado em um dos dedos do comerciante. A pedra mágica do anel era de qualidade tão alta que era quase impossível de encontrar em qualquer mercado. Lord Rain não acreditava que uma família rica estivesse por trás do surgimento do minotauro, pois seria difícil para eles capturar o monstro no anel. Ele diz ao Lord Rain que Okun deduziu que o anel vinha do reino de Dorita, por causa do brasão embutido. O Lord Rain não se surpreende, pois Derrida sempre buscava maneiras de enfraquecê-los para dominá-los com suas forças. Lord Rain diz a Dalcan que eles precisam ter cuidado, pois Doritos deixou seu brasão para que soubessem que ele estava por trás disso. Ele percebe que o governante esperava uma guerra total entre eles para conseguir as relíquias da Dungeon of the Lost, um recurso vital. Lord Rain suspira ao lembrar do relatório sobre o homem que salvou a princesa, contando como ele derrotou o Minotauro em segundos, com apenas uma espada larga. Dalcan recorda que a corporação mencionou que o homem sumiu antes que pudessem avistá-lo. Rain questiona a identidade do homem misterioso, desejando saber mais sobre alguém tão poderoso. Noor volta à guilda na manhã seguinte, e o velho recepcionista se surpreende ao vê-lo ainda vivo. Noor não entende a surpresa, e o velho relata o evento da noite anterior sobre um monstro que surgiu na entrada da masmorra. O ancião achou que Noor fosse uma vítima, pois ouviu que o monstro apareceu no canteiro de obras onde ele trabalhava de dia. Ele conta a Noor que ficou mais preocupado quando não o viu na guilda após o evento. Noor pede desculpas por causar preocupações ao idoso. Explica que alguns indivíduos suspeitos o seguiram na noite anterior, então ele foi direto para casa. O velho diz que Noor teve sorte de não encontrar o monstro naquele momento. O velho era um aventureiro experiente, mas sabia que o poder do Minotauro o teria vencido. Noor fica surpreso ao saber que o Minotauro é tão poderoso, mas se alegra por ter encontrado apenas uma vaca com machado. Noor pergunta ao velho sobre o monstro. O velho diz que um homem misterioso derrubou o monstro com um golpe. Noor não acredita que alguém possa ser tão forte. O velho paga Noor pelo trabalho do dia anterior e pergunta como ele se sente por ter um emprego decente. Noor diz que está satisfeito como aventureiro de nível F. Mas o velho diz que ele pode ganhar mais, sem dar porcentagem à guilda se conseguir um bom trabalho. A princesa aparece atrás de Noor, feliz por encontrá-lo de novo. Ela tira o disfarce,
e Nur a reconhece do príncipe da noite anterior. Ela menciona que o localizou utilizando sua magia de detecção de longa distância, e Nur pensa que ela pertence à classe dos ladrões aventureiros. No entanto, ela esclarece que é da classe mágica, mas que possui conhecimento sobre todos os 6 sistemas de habilidades. Nur fica admirado com essa informação, mas ela explica que não há motivo para se impressionar, pois seu conhecimento é apenas básico, o que a deixa um pouco envergonhada. Nur não compreende por que ela se sente envergonhada. Ela então sugere que eles devem continuar a conversa do lado de fora. Depois de perceber que sua presença está chamando bastante a atenção dos aventureiros da guilda, de repente, o velho agarra Nur e pergunta o que ele fez para ofender a princesa. Mas Nur lhe diz que não fez nada que pudesse colocá-lo em apuros. Ela então lhe explica que ninguém ouvirá a conversa deles, porque usará suas habilidades de ocultação e isolamento acústico. Nur, então, pede conselhos ao velho, e ele lhe diz para ir com a princesa, aconselhando-o a não cometer mais erros. Nur segue a princesa para fora, mesmo tendo entendido mal o conselho do velho. Ele passa por alguns guardas que têm dificuldades para encontrar o homem da noite anterior. Nur informa a princesa que eles estão procurando alguém, mas ela diz para ele não se preocupar, pois não podem ser vistos. Chegam a um local isolado, e a princesa agradece a Nur por ter salvo sua vida na noite anterior. Ela diz que ele salvou mais que a vida dela ao derrotar o monstro, mas Nur acha exagero. Ele pede desculpas por interferir na luta, certo de que ela poderia lidar com o Minotauro com suas habilidades. A princesa diz que não é verdade, pois não sabe como teria terminado sem a intervenção dele. Nur aceita os agradecimentos, mas diz que quer recompensá-lo para mostrar sua gratidão. Nur diz a ela que não precisa de mais nada, pois o agradecimento dela já foi suficiente para ele. No entanto, ela insiste que precisa recompensá-lo para agradecê-lo de forma adequada. Ela informa que seu pai também gostaria de conhecê-lo e expressar sua gratidão, mas ele se recusa, afirmando que está satisfeito com o agradecimento que ela já lhe deu. Ela então pergunta se ele está enfrentando algum problema, mas ele responde que sua vida é só arco-íris e girassóis. Ela menciona que seu pai poderia ajudá-lo a conseguir algum território, mas ele responde que já tem tudo o que precisa. De repente, a princesa fica com lágrimas nos olhos e diz a Nur que ele deve aceitar tudo o que ela oferecer como demonstração de gratidão. Ela afirma que não se moverá nem um centímetro a menos que ele aceite essa gratidão. O que faz Nur lembrar de seu tempo na porta do clérigo, quando ele se recusou a sair da casa do clérigo em treinamento até ser devidamente treinado. Ele sente simpatia pela princesa e concorda em conhecer o pai dela, mas apenas se não fizerem nada extravagante. Ela fica contente por ele ter aceitado e pede para segui-la de perto. Isso o surpreende, pois não esperava encontrar o pai dela tão rapidamente. Ela explica que deseja evitar ser vista por outros, utilizando magia de ocultação e oclusão de detecção para disfarçar a presença deles. Ela o conduz ao castelo, mas Nur não percebe que é o castelo real. Ele se impressiona com o tamanho do lugar e se pergunta se é a casa dela. Nur ainda não sabia que a garota era a princesa. Ela o convida a entrar e ele a segue até o castelo. No caminho, a princesa pergunta o nome dele e Nur diz que perguntou o nome dela. Ela se desculpa e se apresenta como Lindbergh, pedindo para chamá-la de Lin, seu nome de aventureira. Eles continuam explorando o castelo e Nur descobre que pertence a uma família rica. Ele recorda o conselho do velho para evitar erros bobos e agora compreende o significado. Ines se aproxima da princesa para dar as boas-vindas, e Lin pergunta sobre o paradeiro de seu pai. Ines informa a Lin que seu pai está conversando com Lord Rain na sala de audiências. Ela percebe Nur e pergunta a Lin sobre ele. Lin conta a Nur que ela arriscou a vida para salvá-la. Inês fica surpresa e decide ir com eles para conhecer o pai de Lin. Nur pensa que Inês é a empregada e se pergunta como ela faz suas tarefas com equipamento tão pesado. Inês os leva às salas de audiência, mas Gilbert os impede, pedindo a identidade de Nur. Inês diz para ele se afastar, pois Nur é convidado da princesa, e Gilbert descobre que ele é o assunto da cidade. Gilbert fica desapontado porque Nur não é tão atraente, mas Inês diz para não ser rude. Ela pede para ele acompanhá-los à câmara, pois não confia em Nur, e Gilbert concorda. O rei está furioso porque Doritos não cumpriu o acordo após o Tratado de Paz. Rain não se surpreende, pois Doritos já havia pedido ao rei os direitos sobre a masmorra, mas ele recusou. Derrida Swift jura solenemente que o rei viverá para se arrepender de suas palavras, e Rain avisa ao rei que essa pode não ser a única ameaça ao reino deles. As portas se abrem de repente, e Lin entra acompanhada por todos. Nur percebe que o velho sentado no trono é, na verdade, o pai de Lin, seu irmão. Rain percebe que ela está usando sua capa de ocultação e descobre que ela já saiu dos portões do castelo. Ela diz que foi procurar o homem que salvou sua vida. Ela apresenta Nur como o homem que a salvou na noite anterior. Nur pede desculpas por estar tão desleixado. Ele culpa Lin por trazê-lo às pressas,
Mas o rei diz que sua roupa não importa, agradecendo por ter vindo. Nur diz ao rei que não tem etiqueta, pois não é aristocrata, e pede desculpas por qualquer informalidade. O rei se contenta em conversar com ele como se fosse uma pessoa comum, e aperta sua mão humildemente, expressando sua gratidão por ter salvado sua filha. Nur aceita a gratidão do rei e decide que quer ir para casa para tomar um banho quente. No entanto, o rei diz que não pode deixá-lo partir sem antes recompensá-lo adequadamente. O rei pergunta a Nur se ele deseja alguma terra, e caso queira, ele pode ter uma. O rei também pergunta se Nur deseja terras ou dinheiro, mas Nur responde que não tem esse desejo. O rei então pergunta se ele gostaria de tesouros raros da masmorra, mas Nur também recusa essa oferta, dizendo que não quer isso. Ele diz ao rei que não quer presentes sofisticados, sua gratidão basta. O rei fica surpreso por Nur não querer tesouros, e tenta pensar em algo que Nur possa gostar. Ele se aproxima do trono, saca uma grande espada, e mostra a Nur, pedindo opinião. Rein aconselha o rei a não dar a espada, mas o rei diz que é melhor dá-la do que deixá-la ao tempo. Ele sabia que ninguém notaria a falta da espada se a trocasse pela réplica que foi feita. Ele apresenta a espada a Nur, que percebe que a espada não tem preço. Assim que pega o punho, ele diz ao rei que não pode aceitar o presente, mas o rei lhe diz que é uma espada que ele pegou em suas viagens porque gostou dela. O rei lhe diz para dar um golpe, e Nur aumenta sua força antes de dar um golpe na espada, o que quase cria uma tempestade na sala. Todos se surpreendem por ele brandir a espada com tanta força, e o rei fica ainda mais surpreso por ele fazê-lo com uma mão só. Nur aceita a espada por conseguir manejá-la facilmente, mesmo sendo pesada. O rei pede a Nur que ajude a endurecer Lin, mas Nur diz que não tem nada a ensinar a ela. Nur aconselha o rei que Lin deve decidir sozinha se quer ficar mais forte, e que não deve interferir em sua escolha. O rei concorda, e Nur avisa que vai partir. O rei agradece e se despede. Nur sai com a espada, pensando que seria ótima para treinar, mas sente que recebeu algo valioso do rei. De repente, percebe que a espada seria ideal para desentupir a drenagem da vovó Estela e decide testá-la no dia seguinte. Ines o interrompe de repente, dizendo que quer conversar. Ela informa a Nur que seu trabalho é proteger Lin de qualquer perigo, e Nur descobre que não é uma empregada. Inês se apresenta a Nur como vice-capitã dos guerreiros da família. Ela diz a Nur que foi designada como escudo leal de Lin desde pequena, significando que deve protegê-la mesmo com sua vida. Ela se oferece para ajudar Nur no que precisar, pois ele salvou sua vida ao proteger Lin. Nur aceita o elogio, mas avisa para não ser muito informal com o rei no futuro, pois não tolerará desrespeito. Ela pergunta seu nome, pois não o entendeu antes, e ele se apresenta como Nur. A menção do nome provoca uma reação dela, e Nur pensa que fez algo errado, mas ela diz que não. Ela diz que vai voltar às suas tarefas e o deixa. Nur se vira para sair, porém é encurralado por Gilbert, que o desafia para um duelo antes que ele possa sair. Nur então percebe que não terá permissão para voltar para casa se as coisas continuarem desse jeito. Gilbert leva Nur até o campo de treinamento, e Nur se questiona sobre o motivo de Gilbert ter desafiado ele para um duelo. Ele já estava extremamente exausto de todo o seu trabalho, mas mesmo assim chegaram ao campo de treinamento, onde Gilbert lhe explicou que participariam de uma batalha simulada. Nur está muito surpreso, pois nunca se considerou talentoso o bastante para ter um parceiro de treino nas várias escolas de treinamento por onde passou. Havia outras pessoas treinando na sala quando chegaram, mas todas desocuparam o espaço para que Gilbert pudesse lutar com Nur. Gilbert se dirige à mesa de armas e pede a Nur que escolha uma das armas disponíveis. Nur, com expectativa, pega uma espada de madeira, ansioso para participar da batalha simulada com Gilbert. Os dois se enfrentam no centro da sala de treinamento. Nur está preocupado com a possibilidade de não conseguir igualar as habilidades de Nur, mas ele decide aproveitar a chance de treinar com alguém mais habilidoso do que ele. Nur quer aproveitar essa oportunidade, pois é o melhor que conseguiu desde que dominou sua habilidade de defesa. Os espectadores se perguntam como Nur foi tão infeliz a ponto de entrar em uma batalha simulada com Gilbert. Eles têm certeza de que Gilbert vai bater nele até que ele vá para a vida após a morte. Gilbert anuncia o começo da partida com uma expressão subitamente séria. Ele balança seu bastão de madeira em direção a Nur, que esquiva facilmente do ataque. Gilbert aguarda um instante, e então ataca Nur várias vezes rapidamente. Mas Nur desvia de todos os golpes sem sequer um arranhão. Nur ficou impressionado com a precisão dos movimentos de Gilbert. Ele sabia que Gilbert devia ter treinado incessantemente para alcançar um nível tão impecável. Nur estava impressionado com a fluidez e precisão dos movimentos, mas se perguntava por que os ataques eram lentos. Nur se esquiva facilmente, e percebe que Gilbert se contém por não querer usar toda a força contra um oponente inferior. De repente, Nur pede uma pausa, surpreendendo Gilbert, e diz para não se conter tanto, mesmo tentando ser gentil.
Gilbert não sabe se está se controlando porque Noor é um humano comum, mas resolve respeitar o trabalho de Noor. Subitamente, ele ataca Noor com mais energia, e Noor nota que ele está mais rápido, mas percebe que Gilbert sempre se expõe quando esquiva dos ataques. Noor entende que Gilbert quer atraí-lo para um combate corpo a corpo para ter vantagem, então opta por não cair na armadilha. Gilbert está furioso por dentro, perguntando-se por que seus ataques falham. Ele tenta um novo padrão, fingindo desmaiar, fazendo Noor se esquivar. Gilbert acha que tem Noor sob controle, e ataca com seu cajado, mas Noor se esquiva. Noor diz que pode acelerar o ataque, pois lida bem com rapidez, mas Gilbert não gosta disso. Noor percebe que Gilbert já está lutando com força total, e nota que ele se fortaleceu. Noor está confiante em vencer o duelo, mas vê faíscas quando Gilbert o ataca com um super ataque. Gilbert acredita que acertou, mas Noor se esquiva no último momento. Gilbert se surpreende com a esquiva de Noor. Noor cede, aceitando a derrota para Gilbert. Ele sai do castelo grato por Gilbert não tê-lo derrotado. Enquanto isso, os espectadores se perguntam como Noor evitou o super ataque de Gilbert. Concluíram que o vento do ataque de Gilbert empurrou Noor porque não acreditavam que alguém pudesse desviar. Acreditam que ele teria virado carne moída com uma lança de verdade. Gilbert senta-se calmo, lembrando do dia em que segurou uma lança pela primeira vez. Desde então, sabia que tinha talento para batalhas. Venceu o oponente em um duelo, admirando os espectadores do vilarejo que assistiam à luta. Ele treinava sempre para melhorar suas técnicas, mas ficava entediado por não achar alguém forte para empolgá-lo na batalha. O chefe do vilarejo perguntou se ele gostava do lugar, e ele ficou em silêncio. A luta foi como sempre. O chefe o reconheceu como o homem que buscava adversários fortes. Informou que nenhum aldeão igualava sua força. Gilbert disse ao chefe que precisava de adversários mais fortes, pois já derrotara todos da capital. Ele saiu com esperança de encontrar alguém superior. O chefe mencionou convocações de países em guerra, dizendo que tropas fortes estavam sendo chamadas, e sugeriu que ele verificasse. Gilbert retornou à capital, continuando a caçar demônios até saber que alguém forte havia se juntado ao exército. Corpo. Ele desafiou todos para um duelo, mas os venceu facilmente. Ainda insatisfeito, ansiava por um desafio real. Estava tão entediado que quase enlouquecia. Era inacreditável para ele estar cercado por pessoas tão fracas. Um dia, enquanto descansava sob uma árvore, o mestre da espada se aproximou, e ele expressou seu tédio. O mestre sugeriu duelar com Ennis, mas Gilbert afirmou que venceria se o fizesse. Embora reconhecesse que ela era forte, Gilbert ficou desapontado por não haver mais pessoas como o mestre da espada. Descobriu que o mestre estava entediado, treinando quem não valia a pena. O mestre disse que só cumpria seu dever de proteger a capital, até surgir alguém que o superasse. Gilbert esperava viver para ver isso, pois não sabia quanto tempo suportaria o tédio. Gilbert estava animado para conhecer o homem que derrotou o Minotauro sozinho. Após o duelo, ficou intrigado com os modos de Noor. Lembra-se de seu desinteresse por coisas materiais e sua descortesia com o rei. Gilbert avaliou Noor na audiência e duvidou que ele pudesse vencer o Minotauro. Mas, após a batalha simulada, ficou convencido de suas habilidades. Ele tinha certeza de que sua habilidade suprema derrotaria Noor, mas se sentiu humilhado quando Noor se esquivou. Ele não sabia como foi possível, e estava pronto para aceitar a derrota quando Noor cancelou a luta. Noor se sentiu humilhado porque Gilbert hesitava na frente dos subordinados. Gilbert não entendeu por que Noor encerrou a luta e tentou convencê-lo, sem sucesso. Ele pegou seu presente e saiu da sala, esperando rever Gilbert. De repente, Gilbert nota rachaduras no chão e percebe que Noor evitou sua técnica. Gilbert fica feliz. Finalmente as coisas ficam empolgantes na capital. Ele encontrou alguém que pode esquivar sua técnica suprema. Noor volta para casa de cabeça baixa após ver a técnica incrível de Gilbert. Ele se culpa por se elogiar rápido demais, achando que ficou mais forte. Usou seu aprimoramento físico e habilidades para escapar de Gilbert, mas sabia que só conseguiu porque Gilbert se conteve. Noor é grato a Gilbert por humilhar seu orgulho, mesmo sem usar seus verdadeiros poderes. Noor decide se fortalecer mais, pois Gilbert provou que ele ainda é fraco. No dia seguinte, Gilbert limpou a drenagem da cidade com a espada larga. Ele fica surpreso com a eficiência da espada,
removendo facilmente o que fica grudado no fundo. Os aldeões estão surpresos com a rapidez e eficiência de Noor, limpando o esgoto da vovó, e o elogiam. Noor agradece ao pai de Lin pela espada, enquanto outro morador pede seus serviços de limpeza. Embora o trabalho de limpeza de drenagem vá bem, Noor está preocupado porque o canteiro fechou após o incidente com o Minotauro, perdendo seu trabalho de transporte. Ele teme não conseguir mais empregos na capital. Pensa em usar a espada larga para ajudar os aldeões, mas tudo custa mais do que pode pagar. Está desapontado por não ter adquirido mais habilidades nas escolas de treinamento, apesar de ter frequentado todas até o fim. De repente, Lin se aproxima dele em seu local na floresta, e eles se cumprimentam. Noor lembra da ameaça de Ennis, então fala formalmente, mas ela pede que a chame pelo nome de aventureira. Noor pergunta por que ela o procurou na floresta, e ela diz que o mestre da guilda a guiou até ele após procurá-lo na guilda. Noor conclui que ela usou sua habilidade especial para encontrá-lo, já que ele não informou sua localização exata ao mestre. Ele pergunta por que ela veio atrás dele e ela pede para ser sua pajem. Noor não sabe o que faz um pajem, então Lin explica que ela seria sua aprendiz. Ela diz que só quer estar perto dele e promete não dar problemas. Noor recusa, o que a faz pensar se o ofendeu. No primeiro encontro, ela promete ser útil, falando sobre sua conquista como a mais jovem a dominar todas as 6 disciplinas de habilidades. Noor diz a ela que não tem nada a ensinar e que ela não tem nada a oferecer, pois ele é capaz de fazer tudo o que precisa. Lin tenta seduzi-lo com os honorários que ele ganharia como seu instrutor, mas ele responde que não está interessado. Lin tenta convencê-lo a aceitá-la como aprendiz, mas Noor afirma que ela não tem utilidade para ele. Lin fica triste, porque Noor não vê utilidade nela, então decide que vai provar seu valor para ele. Ela pega sua varinha e invoca Icicles, derretendo-os com magia de chama. Diz a Noor que sua magia de chama é o nível mais alto que pode usar. Demonstra sua habilidade de ladra com uma adaga que corta uma árvore. Depois, usa sua espada mágica para liberar o Divine Slash. Habilidade sagrada de espadachim, muito eficaz contra criaturas mortas-vivas. Ela quer continuar mostrando suas habilidades, mas Noor a impede. Ela acha que isso confirma que Noor a aceitou como pajem, mas ele diz que não. Noor se pergunta por que ela se esforça tanto para ser sua aprendiz. Ele se sente mal vendo as habilidades dela, e se pergunta por que ela acha que ele é o tutor certo. Ele diz que as habilidades dela mostram que não há nada que ele possa ensinar. Lin tenta convencer Nora de sua utilidade e mostra como é habilmente retardado. Mostra sua habilidade com a chama minúscula e ela fica surpresa. Ela volta ao castelo lembrando as histórias das escolas sobre um garoto sem habilidades. Todos achavam que eram contos de fadas, pois não acreditavam que alguém pudesse ser tão impotente. Ela também duvidava que uma criança de 12 anos suportasse os cursos rigorosos das 6 escolas sem desistir, quando até homens lutavam para sobreviver 3 dias. Ela lembra de Okun mostrando sua habilidade com a pequena chama, que era maior que o normal. Okun disse que teve mais de 200 anos para praticar magia, por isso sua chama era maior que a média. Linese usa sua chama minúscula, e se pergunta se um dia a aumentará. Ela ficou surpresa ao ver que, quando Noor usou sua magia de chama, a chama dela era maior que a de Okun, que praticava há mais tempo que Noor tinha de vida. Ele explicou que suas outras 5 habilidades de classe são de nível baixo, assim como a mágica. Perguntou se ela agora entendia por que não podia aceitá-la como pajem. Lin estava certo de que as outras habilidades de Noor eram extraordinárias, e se perguntou por que ela mostrava algumas habilidades de alto nível que memorizou. Ela recorda como Noor deteve o ataque do Minotauro, mas se surpreende por ele nunca ter se vangloriado de seu poder. Ela percebe que Noor não se submeterá a ninguém, pois é forte física e mentalmente. Ela promete aprender essa força, pois deseja apoiar o irmão e levar a capital à grandeza quando for a vez deles governarem. Mais tarde, naquela noite, Noor termina seu jantar e sai da lanchonete quando Lin se aproxima de repente. Ela diz que entende que ele está tentando ensiná-la a deixar o orgulho e a imaturidade. Ela promete seguir os passos de Noor, até que ele a considere digna de ser sua pajem. Ela o chama de instrutor, porque os valores e convicções que ela e sua família buscam há gerações estão nele. Ela não quer perder essa chance de ouro, mas Noor se pergunta por que ela é tão persistente. Ele ora para achar uma solução para sua situação complicada.